Eu sou Anastácia Almeida, engenheira agrônoma e residente do curso de Práticas Agrícolas e Assistência Técnica e Extensão Rural, APA-ATER, pela Universidade Federal Fluminense. Este vídeo é proposto pelo Dr. Leonardo da Silva Ramac, sob a disciplina da Gestão da Água e Agricultura Irrigada. A água é a principal nutrição da vida. A importância do manejo da irrigação. De acordo com a Embrapa, 70% da água potável é destinada à agricultura. O uso racional da água é fundamental no manejo da irrigação. Para que isto seja alcançado no sistema de cultivo, é necessário adotar técnicas com eficiência, ou seja, menor gasto por uma maior produtividade. Aqui irei abordar o sistema do irrigás, sobre os sistemas de cultivo, uma técnica desenvolvida pela Embrapa. O irrigás é um dispositivo para medir o estado da água no solo, cujo é composto de uma cápsula porosa, sensor, conectada por um tubo flexível a uma pequena cuba transparente. A função básica do irrigás é indicar se o solo está seco ou úmido. Como funciona o irrigás? Com a cápsula instalada no solo, para fazer a leitura, é necessário colocar a cuba em imersão em um copo d'água. Assim, se a água sobe na cuba, é porque os poros estão abertos, então o solo está seco, necessitando de irrigação. Se a água não sobe na cuba, é porque os poros estão fechados e impedem a passagem do ar, então o solo está úmido, não necessitando irrigar. É possível fazer o irrigás caseiro. Você necessitará de uma cápsula porosa, que pode ser uma vela utilizada em filtros comuns. A cuba de leitura pode ser feita a partir de uma seringa descartável, sem um êmbolo, com a capacidade de volume de 10 a 20 ml. A seringa é importante ser nova. O tubo flexível pode ser do tipo espaguete cristal, à base de PVC ou silicone. O diâmetro deve ser entre 5 a 7 ml e o comprimento de 1 a 1,6 metros, dependendo da profundidade que a cápsula será instalada. Questão do irrigás. Antes de ir ao campo, o produtor deve fazer um simples teste de funcionamento. Preencha um balde com água e coloque a cápsula imersa na água do balde por apenas 30 segundos. É importante não ultrapassar o tempo, pois pode comprometer o funcionamento. Deste jeito, simula que a cápsula porosa está num solo úmido. Após os 30 segundos, retire a cápsula do balde de água e faça a leitura, ou seja, afunde a cuba de leitura em um copo com água. No sistema A, o irrigás precisa de reparos, pois a água entra na cuba, mesmo o solo estando úmido. No estado B, o irrigás está pronto para uso, ou seja, a água não entra na cuba. A instalação do irrigás. Antes de fazer a instalação do irrigás, são necessárias algumas informações do sistema de cultivo, tais como quais profundidades atingem os sistemas radiculares das culturas irrigadas. Caso o produtor não tenha essa informação, basta abrir uma trincheira ao longo do sistema radicular da planta e descobrir em qual se encontra a maioria do sistema radicular, a profundidade. Quantos talhões irrigados existem na propriedade e qual o dimensionamento dos talhões. Estas informações servirão para as instalações corretas dos dispositivos e também de quantos dispositivos serão necessários para a eficiência do sistema. Antes da instalação, é necessário identificar em quantos e quais pontos serão instalados. Estes pontos precisam atender à representatividade da área total do talhão. Por exemplo, um no centro do talhão, outro um dos lados e o último para o lado oposto, traçando uma diagonal, como apresenta a figura. Serão necessários 2 irrigás para cada ponto representativo nos talhões, ou seja, um irrigás raso para quando irrigar e outro irrigás profundo para o quanto irrigar. Passos da instalação do irrigás. Com a pá ou cavadeira ou enxadão, faça um buraco até a profundidade que a maioria do sistema radicular atinge. Ao terminar, coloque o irrigás profundo ao final da cova. Lembre de colocar a cápsula horizontalmente. Ao ajustar a cápsula, coloque a terra até a metade da profundidade que cavou.
Compacte levemente a terra para garantir que a cápsula esteja em contato com a superfície do solo e ter um bom funcionamento. Recomendação da distância da instalação do dispositivo para a planta fica entre 10 a 20 centímetros. Quarto passo. Ao chegar na metade, instalar o irrigás raso e, na sequência, colocar o restante de terra e fazer a leve compactação novamente para garantir o contato entre cápsula e solo. Ao final, para fixar as cubas de leitura, são necessários tutores. Estes podem ser madeira, bambu, o material mais acessível ao produtor. Dica: deixe a cuba de leitura do irrigás raso instalado com altura acima da cuba do irrigás profundo, para não confundir as leituras. O manejo do quando irrigar. O irrigás raso é para saber quando irrigar, ou seja, ao final da primeira irrigação após a instalação, faça a leitura 2 irrigás rasos, 1 hora para solos arenosos e 4 horas após para solos argilosos. Nesta leitura, todos os irrigás rasos deverão apontar na leitura que o solo está úmido. Caso não esteja, é sinal que o sistema de irrigação ficou tempo a menos acionado. Portanto, recomenda-se aumentar em 20% o tempo de irrigação. O manejo do quanto. O irrigás profundo é para saber quanto irrigar, ou seja, no dia seguinte da primeira irrigação, deve ser feita a leitura de todos os irrigás profundos. Nesta leitura, se todos os irrigás profundos apontarem na leitura que o solo está úmido, quer dizer que aplicou-se água em excesso. O sistema de irrigação ficou tempo a mais acionado. Portanto, recomenda-se diminuir em 20% o tempo de irrigação. Sistema irrigás ajustado à demanda hídrica. Quando o tempo de irrigação for suficiente para que os irrigás rasos apontem que o solo está úmido e que os irrigás profundos apontem que o solo está seco, é porque o tempo de irrigação está bem ajustado. No entanto, muitas vezes o sistema só é estabilizado após consecutivas irrigações. Manutenção do irrigás. Quando se alcança o ajuste no tempo de irrigação, por vezes, há necessidade de aprofundar as cápsulas devido ao crescimento das raízes. Desta maneira, o volume do solo explorado pelas plantas aumenta, consequentemente, o tempo de irrigação também. Recomenda-se, nesse caso, que o tempo de irrigação seja aumentado proporcionalmente. Por exemplo, se os irrigais rasos estavam instalados a 10 centímetros de profundidade e numa fase seguinte é necessário fazer a reinstalação a 15 centímetros, é só aumentar o tempo de irrigação em 50%. Dica: quando for retirar o irrigás, tenha cautela, não puxe pelo tubo flexível, pois pode danificar o dispositivo. Se a lavagem for necessária, faça em água corrente e use esponja para cápsulas porosas. Bom, espera-se que a adoção do sistema irrigás, o produtor tenha menor gasto com o uso de água na irrigação e que aumente a produtividade do seu sistema de cultivo. Aqui são alguns materiais para se aprofundar no tema, para quem tiver interesse. Muito obrigada.